Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Será que os nossos antepassados eram primatas, burros, de certa forma? Os nossos ancestrais? Ou será que eles tinham alguma inteligência de alguma forma, né? Eu estou lendo neste momento este livro chamado Freud e a Psicanálise, feito pelo Jung, né? Onde aqui ele tem três momentos. Momento que ele defende muitas ideias do Freud, momentos que ele aponta diferenças, momentos que ele de fato rompe com o Freud, né? Uma coletânea de artigos dele nesse sentido, e é muito interessante ver como Jung era um ser, vamos dizer assim, desenvolvido, a ponto dele conseguir enxergar as coisas como elas são, talvez, ou próximo disso. E também estou lendo esse livro que eu vou trazer para vocês em algum momento, que foi o primeiro livro que eu li do Jung. Não recomendo. Recomendo, se você quer iniciar com Jung, que você leia O Homem Moderno em Busca de uma Alma, que é um, uma coleção de vários artigos dele, colocados em um livro só. Esse é o livro mais recomendado para você iniciar. Agora, eu li esse primeiro livro dele, que é uma combinação, não é só ele o autor, né? Então, esse é do Richard, que fazia as traduções dos escritos orientais nessa época. E é um livro bem profundo e interessante. Apesar de ser fino, ele é difícil de compreender porque a mentalidade oriental é muito diferente da nossa. E é bem interessante, eu trago para vocês em algum momento. Mas o vídeo hoje é sobre essa questão que nós tendemos a achar que os nossos antepassados são pessoas incultas, são pessoas burras, viveram no ostracismo por muito tempo. Isso é muito fruto do nosso momento atual. Para a gente romper com o lado que eles viviam, a gente precisou jogar tudo fora e falar tudo que eles faziam não tem nada a ver. A gente sabe o que é a verdade, e a partir daqui nós tomamos conta. Então a história foi contada mais ou menos dessa forma. Os vencedores, né, contaram as histórias que eles queriam contar. O Jung é um dos poucos que eu conheço, é, cientistas, psicólogos, médicos, a pegar de fato e falar assim: peraí, para a psicologia, a gente não pode jogar tudo fora, a gente pode jogar 350 mil anos de evolução no lixo. A gente precisa entender o que esses caras fizeram, por que eles fizeram, e não é a gente aceitar o que eles faziam, mas é entender pelo menos o que eles faziam e ver o que a gente pode aplicar aqui agora de um lado mais científico. Então, por exemplo, um grande exemplo que é muito poderoso, que na minha vida, por exemplo, é muito impactante, é a questão dos sonhos. Os nossos antepassados, eles tinham uma visão de sonhos muito espiritualizada. Existiam os sonhos pequenos, os sonhos grandes, os sonhos premonitórios, os sonhos que tinham uma grande relevância para a comunidade em geral. E o Jung foi tentar entender qual é a relevância dos sonhos, até que ele de fato descobre que os sonhos são uma radiografia, né? De certa parte, é um exame detalhado do teu inconsciente. É o único momento que o teu inconsciente pode tomar conta e fazer o trabalho dele. E ele vai construir algumas coisas de forma muitas vezes sem conexão racional, mas com muitos símbolos, porque você descobre que a mente humana trabalha com símbolos e emoção. E essas coisas os nossos antepassados conheciam. Só que eles tinham uma visão espiritual das coisas, que inclusive é uma tecnologia que se tornou um arquétipo de tão repetível que se tornou, e tão natural que isso foi para todos da humanidade, porque o Jung ele estuda tribos da Papua Nova Guiné, estuda tribos latino-americanas, né, que seriam tribos da América, e ele começa a entender que as pessoas tinham as mesmas questões nesses traços, né? Se você ler o livro Sapiens, por mais controverso que ele seja, você vai ver que foi um ou outro que conseguiu desenvolver a questão da escrita, mas todos eles desenvolviam a questão de Deus, todos eles construíam a visão de você ter um sistema de fala e tudo mais. Então, os nossos ancestrais, estamos falando da Idade Média, da Idade Antiga, da Idade Moderna, e daí a contemporânea, a moderna e contemporânea, ela já muda bastante, né? A partir do século XX é super recente isso. Vai quebrar no século XIX, mas para o século XX de fato que vai se consolidar. Então a gente está vivendo um momento muito novo, se você for ver no ponto de vista histórico do próprio Homo sapiens sapiens. A questão é que eles viviam um lado muito espiritual, enxergavam as coisas de uma forma espiritual. O desenvolvimento de Deus é um desenvolvimento psicológico, né? Estou falando da parte de uma análise psicológica desses fatos. Ele é um desenvolvimento que
que traduz um pouco do nosso inconsciente, da nossa relação do pequeno ego e toda essa relação que a gente tem com o mundo, de se entender por um mundo por si próprio. Ele traduz muitas questões em questões religiosas, que na época você pode chamar de espiritual. Você não tinha uma religião, não tinham regras muito bem definidas, você tinha múltiplos deuses, então você via Deus, via divindades nas pedras, nos rios e tudo mais. Então isso foi evoluindo, de certa forma, a gente chegar a uma religião mais consolidada como as que a gente tem hoje. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai de acordo muito com a questão, aí o Jung ele traduz muito a ancestralidade, traduz muito os símbolos, traduz muito, por exemplo, a alquimia, o tarô. Ele vai tentar entender. Olha só como é difícil para um médico, cientista, que tenta manter a sua idoneidade no mundo, principalmente no século XX e XXI, e você fala assim, eu vou estudar o tarô. Por que você vai estudar o tarô? Você não vai jogar tarô. Você vai tentar entender por que o tarô era importante, por que ele foi desenvolvido. Existe alguma verdade naquilo ou era tudo balela? É tudo balela na astrologia? É tudo balela no tarô? Ou é tudo balela no taoísmo, por exemplo? Né? É tudo jogado fora? Ou a gente pode jogar a água suja fora e ficar com a criança? Que é uma coisa que o Jung sempre... É um ditado em inglês ou alemão, sei lá, que ele sempre coloca... e é muito verdade. A ciência joga tudo fora. Fala, eu não quero saber, eu não quero me contaminar. Até hoje, se você começar a flertar com esse tipo de coisa, você vai ser linchado porque as pessoas não conseguem aceitar que no passado as pessoas sabiam de algo que a gente pode tentar entender agora com um olhar um pouco mais racional, um pouco mais de teste, e a gente consegue chegar lá de uma forma mais evoluída. Então, isso é uma coisa que a cabeça do ser humano trabalha muito no 0 e 1. Ela trabalha muito no ou é isso ou é aquilo. E a gente consegue depois integrar isso de forma ingênua, que inclusive é um estudo que ele fez também com as tribos, que você consegue se cegar para algumas coisas para manter as suas crenças, para conseguir, por exemplo, conciliar religião com ciência, por exemplo. Você se cega muitas vezes para algumas coisas para você conseguir viver, porque são tecnologias inventadas que se estão tão consolidadas ao longo do tempo, elas se tornam necessidades humanas essenciais. Se você ignora elas, esse é o grande parte das neuroses, é ignorar as forças inconscientes, achando que só você domina o seu próprio cérebro, ou a sua mente, né? Por esse fenômeno que nós chamamos de mente humana, ou psique humana. Isso é muito louco, porque eu fui descobrir, isso é muito louco mesmo, porque eu fui descobrir isso, depois de tanto sofrer. Quando eu leio isso, eu fico abismado, eu falo, tem toda a razão, como que eu acho que eu sou o próprio dono do meu própria mente, sendo que tem um monte de coisa passando aqui, e a maior parte eu não entendo nada desses fenômenos, eu preciso entender, foi aí que eu comecei a estudar o Jung, e aí eu comecei a entender um pouco do que são os fenômenos inconscientes, dos conscientes, existem uma série de regras, uma série de forças que precisam ter a sua direção, precisam ser escutadas. Quando você é plenamente feliz, capaz, forte, corajoso, você está realmente se entregando de certa forma a uma transformação, a uma necessidade do inconsciente que é mil vezes mais forte do que o ego. O ego é como se fosse um diretor de cinema e os atores, de fato, quem faz o filme, as edições, isso não nos compete como ego e nós nos identificamos como ego. Então, essa é a questão, né? Inclusive você como diretor, você está ali e se você apertar muito, o ator vai embora, o ator não quer fazer, o ator cai fora, porque esses atores são muito competentes. Então acho que essa é uma analogia muito boa. Os nossos antepassados entendiam essa necessidade e eles tentavam integrar isso de diversas formas. Hoje nós jogamos tudo fora, a gente não quer saber de mais nada. E nós sofremos como nunca. Há uma grande divergência. Será que existem mais depressivos, ansiosos e doentes mentais, neuróticos, psicóticos, como você queira chamar, atualmente ou antes? Obviamente a gente não tem como comprovar isso cientificamente com dados, porque não temos um histórico, né, correto. E nós temos hoje muito mais diagnósticos. Será que são corretos? Será que não? Será que são excessivos? Para isso você tem que ler o livro do Guido Palomba, que vai falar sobre a decadência da psiquiatria ocidental. Eu já tenho um vídeo no canal sobre isso. Então, essa dinâmica precisa ser prestada atenção. A minha recomendação para você, de forma individual,
Quando você entende o fenômeno do inconsciente, que você vê que tem algo belo, forte, bonito, que precisa ser mostrado, precisa ter a sua, artisticamente, vamos dizer assim, ela precisa ser expressa de alguma forma, você vai começar a entender a vida de outra forma e vai acontecer coisas com você muito positivas por pagar esse preço. O bom precisa dar lugar para o ótimo. Isso é um fenômeno que ocorre muitas vezes. Esse vai e vem entre segurar e deixar ir. Essas coisas que nossos antepassados conheciam muito bem, viviam muito bem, mesmo com muito pouco menos recursos, eles tinham uma tecnologia mental, de saúde mental, muito melhor do que a gente tem hoje. Porque esse fenômeno ele vem de dentro para fora, não há remédio no mundo que faça equilibrar isso. Você pode ir no melhor psiquiatra do mundo, ele vai olhar para você, vai te dar remédios, vai falar, faça terapia. Porque a terapia tenta pelo menos mexer com essa parte, como você enxerga o mundo, para que você possa melhorar, porque você pode ter tudo no mundo e ser infeliz pra caramba. Então, são essas questões que eles conheciam, jogamos tudo fora. Acho que em algum momento nós vamos recoletar elas e o Jung será grande parte disso, dessa frente, e foi isso que me ajudou de verdade. Todo o resto foi sempre periférico em relação a esse conceito principal. E eu tendo a crer, pelos estudos e que os nossos antepassados tinham bastante conhecimento, só que eles viam de uma forma espiritual, então eles interpretavam fenômenos normais como espirituais. Hoje a gente tem a possibilidade de interpretá-los de forma científica, mas não de ignorá-los. E assim a gente consegue puxar essas tecnologias e transformá-las de forma mais modernas, ótimas, deixar o bom se transformar em ótimo e fazer com que as pessoas vivam mais felizes. De material a gente não precisa de mais nada, se você for ver. A gente precisa agora de um lado mental, entender e conseguir descobrir a felicidade, o bem-estar no longo prazo, as relações pessoais, interpessoais no longo prazo. A gente precisa mudar essa questão, muito mais do que qualquer outra coisa. Todos os fenômenos coletivos que nós vivemos hoje são frutos desta intemperança mental que começa a ocorrer, principalmente no século XX, de forma mais drástica, e ela é grande responsável. Apenas um disclaimer, não quer dizer que os antepassados eram perfeitos, eles não guerreavam, que eles não tinham problemas, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que existe uma tecnologia muito boa, que a gente precisa prestar atenção no presente, para melhorar nossas vidas no presente, e a humanidade como um todo, as sociedades como um todo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe sua opinião, o que você acha desse assunto, e nos vemos no próximo.